Bênçãos, alma querida, alma bendita do signo de Virgem. Oh meu Deus, agora chegamos nós, hein? Vamos lá, as previsões. Fico contente que normalmente o signo que mais me assiste é o signo de Virgem, hein? Acho que é porque eu sou desse signo. Aí acho que as pessoas gostam, né? Muitas vezes de ver a previsão com quem é do signo delas, mas enfim, porque a gente se entende, né? Vamos lá então. Vamos às previsões? Então vamos lá. Lembre-se, previsões válidas para ascendente solar, signo dominante lunar, confira no mínimo 3 previsões, tá bom? Ó, Papa, Torre, Imperatriz. Tá, aqui já tá falando assim que a semana já começa mais delicada, com mais cuidados, né? Diz que você vai precisar ponderar as coisas, diminuir o ritmo, entendeu? E realmente diminua o ritmo, porque é que fala assim que alguma coisa durante a semana pode ocorrer e diminuir a sua disposição, a sua vitalidade, a sua saúde, entendeu? Mas até o final da semana você já se restaura. Eu acredito assim que é mais. Você já vai perceber logo ali no comecinho da semana que você precisa diminuir, que o seu corpo já não está aguentando. Pode ser o excesso de trabalho, pode ser às vezes você está esquecendo de comer o que deveria, ou de tomar seus remédios, ou de fazer alguma coisa. Você já sente que você tem que diminuir o ritmo e diminua mesmo, porque é que pede isso pra você, tá? Ou conselho e namorados. Aqui fala muito, bate muito na tecla, sabe? Distribua um pouco mais seus serviços, os afazeres. Às vezes tem que sair para fazer alguma coisa, pede para alguém fazer para você. Tem que limpar a casa, pede para alguém te ajudar. Porque aqui fala assim que você tem que realmente é uma semana para você diminuir para o teu corpo não cobrar. Ele vai cobrar na realidade, né? Mesmo você diminuindo, você vai perceber que ele vai cobrar e você vai precisar diminuir um pouco mais para se reajustar às condições aí de saúde, entendeu? Mas é só fazer reajuste que até o final da semana você sente uma grande melhora, mas precisa do reajuste, entendeu? Ó, carta da estrela, carta do diabo e a carta aqui do juízo. Então, hein? Diz assim que você toma um pouquinho de cuidado para você não sonhar muito alto, né? Sabe quando a gente sonha muito, deseja muito, quer muito no ambiente profissional, às vezes faz uma lista enorme de coisas que tem para trabalhar, para fazer, de metas para poder conquistar, atingir. E cuidado com essas expectativas grandes, né? Porque é que fala assim que você pode sentir que as coisas não se desenvolverão do jeito que você quer. Tome um pouco de cuidado se você, principalmente se você vai precisar de alguém no ambiente profissional. Porque como sai a carta do diabo, pode falar de alguém que não cumpre com acordos, alguém que não faz o combinado, ou alguém que fala uma coisa quando na realidade é outra. Então, e toma cuidado se você vai fazer sociedades, coisas assim também, porque como essa carta pode alertar contra pessoas que querem tirar proveito, o diabo, né, que quer tirar proveito das coisas de Deus e quer se opor aos planos de Deus, então você também poderá encontrar gente desse perfil. Tenha paciência, saiba lidar com as coisas e outra coisa, aqui já fala já que você, infelizmente, é uma semana que tende a render menos. É uma semana que tende, ali no decorrer da semana, você pode perceber, sabe, coisas que você não consegue resolver naquela semana, coisas que você vai deixar pendente para a próxima semana. E se tiver, ainda mais se tiver que ser aprovada por alguém, que passar pelas mãos de alguém, que muito provavelmente essa pessoa é que vai atrapalhar, essa pessoa é que vai gerar essas dificuldades para você, entendeu? Então, essa é a dica, faça mais as coisas que estão nas suas mãos, porque aquilo que você tem que contar com o outro tá mais difícil, entendeu? É basicamente esse o alerta, essa dica para você. Se você vai passar para entrevista, as expectativas não te faltam, só que o problema é você chegar e a realidade corresponder à expectativa, né?
Aqui fala assim, para você ter cuidado, porque como tem o diabo pode falar que a pessoa que te entrevista é maliciosa, eu sempre falo, às vezes ela não quer te contratar, às vezes é preconceituosa, às vezes já está dando prioridade para uma outra pessoa. Então, tenha isso em mente e reduza um pouquinho as expectativas, né? Lógico, lute por aquilo que você quer. Peça que Deus realize o milagre, mas a carta já fala que não é um caminho fácil e desobstruído, entendeu? Se você está à procura de vaga, é bom sonhar, mas você vai ter que acordar um pouquinho para a realidade em certas coisas. Porque aqui diz que a semana não vai fluir do jeito que você gostaria, tá? Cuidado para não ficar nutrindo falsas expectativas, porque não há chão para isso. É preciso ter paciência e ponderar. Então tenha essa ponderação também, né? Tenha isso em mente, essa esperteza. Se você está à procura de vaga, olha, vá com fé em Deus, mas aqui tá dizendo que você pode encontrar promessas enganosas, né? Às vezes falam que vão abrir vaga, que vão contratar, não contrato, às vezes não vão com a tua cara. E aí precisa ver um pouquinho mais para filtrar essas coisas. Olha só, conselho ao imperador. O imperador para mim, normalmente ele fala de você fazer coisas por conta própria, você que não trabalha, e até mesmo que passa por entrevista, viu? Fala mais no sentido de você se organizar e fazer coisas que no momento você possa fazer por conta própria, tá? Agora, se você já trabalha, é você ser uma pessoa organizada, como já tem essa coisa aqui, eu já disse para você tomar cuidado com pessoas que possam descumprir ou não falar de modo correto com você. Então aqui pede para você se organizar, pede para você levar as coisas a sério e ser uma pessoa prevenida. É isso aqui que eu entendo, que eu capto, melhor dizendo, da leitura para você junto com a minha intuição, entendeu? Bom, mas vamos aqui às previsões para o amor. Vamos lá, o que será que tem no amor para nós, hein? Deixa eu embaralhar aqui rapidinho e que Deus nos abençoe. Ó, lembre-se que tem a sua primeira consulta gratuita, você sabia? O link tá aí na descrição. Clica aí que você já vai para uma página que tem um vídeo meu explicando passo a passo rapidinho. É muito simples, você consegue se consultar na hora, né? A consulta é gratuita. É o que eu falo, o site funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você for lá agora, tem gente para te atender, tá bom? Ó, carta do mundo, carta da lua e carta do carro. É o seguinte, se você já se relaciona, vou falar com você que se relaciona e você que está conhecendo alguém, tá bom? Primeiro, você até sabe como agir de modo positivo dentro desse relacionamento, isso não é o problema não. Só que fala assim que no decorrer da semana, você vai passar por situações desconhecidas, né? A carta da lua representa o desconhecido, ou seja, coisas que você não entende, às vezes situações pelas quais você nunca passou, ou às vezes se passa alguma coisa dentro da relação que você não entende. Às vezes a pessoa tem um comportamento que você não consegue entender, tem uma atitude, ou acontece alguma coisa ali que você não tem explicação, por que está acontecendo isso, como que as coisas foram parar nesse ponto, chegar nesse ponto, né? Enfim, mas diz para você não criar neura, não ficar com excesso de preocupação, porque as coisas vão se resolver até o final da semana, né? Mesmo coisas que você não entenda bem, não sabe bem como lidar. Ah, como eu me aproximo da pessoa, tô tentando puxar assunto, tá difícil, ou ela às vezes não quer falar sobre algum assunto que eu quero falar. Não carrega esse peso nas costas, entendeu? Não fique preocupado, porque geralmente virgem pensa muito nas coisas, e aí virgem pode se preocupar em excesso. Mas aqui com a carta do carro, ó, fala assim que as coisas vão avançar. Falam assim que as coisas melhoram mais no final da semana. Vamos dizer assim, no final da semana que eu digo, não é só sábado e domingo. Ali vai chegando quinta, sexta-feira para frente já a semana já vai entrando no final da semana, né? Então,
fala só para você ter essa atenção. Você vai sentir que o clima tá um pouco estranho, que você não entende bem o que fazer, como melhorar, como mudar a situação, mas tudo bem, vai levando. Vamos ver aqui a carta conselho daqui a pouco para você, mas vai levando que até o final da semana você vê que as coisas se acertam, se encaixam. É só você não ficar com essas preocupações na cabeça. Como assim se acertam e se encaixam? No sentido de vocês se unirem mais, de vocês darem mais certo um com o outro, na conversa, na interação e até mesmo na química de casal, né? Lógico, no amor, na demonstração de afetos. É isso que eu quero dizer, tá bom? Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa, sabe? Você pode sentir certa insegurança, às vezes não sabe como conquistar, não sabe o que falar para agradar, mas é só você é, não colocar isso muito na tua cabeça. Vamos ver os conselhos aqui daqui a pouco, porque as coisas vão se desenvolver com certa naturalidade, então não fique com isso muito na cabeça. E se você não tem alguém, aqui fala de inseguranças, né? Na hora de paquerar, na hora de tentar fazer as coisas. Mas diz assim que essa insegurança vai passar. Só que a minha intuição fala assim, que você nesta semana, você está num período de você se lapidar. Porque você ainda tem alguns medos que você tem, com os quais você tem que lidar. Às vezes inseguranças, ou às vezes expectativas. Às vezes você tem medo de conhecer gente que não vai não é a pessoa ideal para você, porque virgem tem muito essa coisa, né? Virgem quer o melhor do melhor. E às vezes você pode ter esse receio, não vou me abrir agora, tá difícil de encontrar alguém que é do jeito que eu quero. Então, enfim, então você tem todas essas coisas para lidar dentro de você, né? Mas até o final da semana, assim, você tem a cabeça um pouco mais firme, mas diz que você ainda passa por certas inseguranças, então você vai ter que primeiro lidar com elas para depois querer se abrir de modo saudável, entendeu? Olha aqui, ó. Carta conselho agora para todos, você que se relaciona, tá conhecendo alguém ou não tem alguém. A carta da justiça. Ou seja, a justiça, ela representa muito a razão, o pensamento, o raciocínio, né? Ou seja, é você pensar sim, não pensar em excesso, mas pensar porque a justiça ela pensa de modo ponderado. É você ver os dois lados da balança, né? Para você não ter nenhuma neura, não se focar exageradamente em nada específico. Então fala assim, olha, para pensar um pouco mais nos teus medos, as coisas que te geram insegurança, para você ir passando o pente fino e você procurar ver os prós e contras, porque isso por si só vai fazer você se soltar e ter menos segurança com respeito à sua vida amorosa para saber lidar com as adversidades, com as coisas que surgem. Nem sempre a gente tem que entender tudo, mas a gente tem que ter uma certa reflexão ponderada para poder se situar dentro da situação. E é isso que essa carta pede, entendeu? Você pensar um pouco para se organizar, para se situar e pensar nos prós e contras, porque muitas vezes virgem pensa muito nos contras e pouco no prós. Às vezes vê muito defeito e vê tanto defeito que a qualidade nem compensa mais. Então tem que pesar na balança, né? Tem que colocar o que é bom e o que é ruim, porque senão se a gente for pensar só no que é ruim, aí que a gente desanima de vez, né? Então, enfim, já tá aí a dica, já tá jogada aí para você pensar e refletir, tá bom? Ó, dados astrológicos aqui para você. Diz que você está precisando ir a algum lugar que você não pode faltar, não pode deixar para depois e vai dar certo de você ir, tá bom? Vamos lá. Momento difícil um pouco para se organizar dentro de casa, mas eu acredito que é mais no sentido assim, às vezes alguma coisa que fica desarrumada e você não consegue arrumar, não tem tempo ou não tem cabeça, mas é ter paciência, entendeu? E aqui fala também, ó, dificuldades em família, de conversar com família. Às vezes alguém que não sabe conversar com você, ou às vezes você não sabe bem como chegar na pessoa, como interagir com a pessoa. Mas tenha paciência porque realmente é uma semana que desfavorece lidar muito com família. O ideal é você não se envolver muito em assuntos familiares para não ter um certo estresse, tá bom? Essas são as previsões para você. Recomendo que você
recite 5 vezes o versículo da corrente de orações. Se você não sabe qual é o versículo, ele está aí nos comentários, você dá uma olhadinha, que eu vou deixar ele fixado. E eu te aguardo no próximo horóscopo com mais previsões. Que Deus nos abençoe, não é? Bênçãos, alma querida, alma bendita.